A gente cresce ouvindo que dinheiro não traz felicidade. Mas e quando a falta dele tira o sono, a saúde e a liberdade? No Brasil, a educação financeira ainda é um privilégio. Isso custa muito caro. Hoje a gente vai conversar sobre dinheiro de um jeito diferente, sem tabu, sem culpa e com muita consciência. O convidado de hoje é o Leonardo Brandão, planejador financeiro CFP, que ajuda pessoas e famílias a entenderem que o dinheiro não diz só sobre sonhos, medos e prioridades. A conversa é sobre educação financeira, responsabilidade e autonomia, não só para pagar boletos, mas também para construir uma vida tranquila e possível. Leonardo, muito bem-vindo, muito obrigada por topar gravar esse episódio comigo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado, doutora Grazi, eu que agradeço o convite, que seja um papo incrível que agregue aí bastante vida. Perfeito. Leonardo, me conta, antes da gente começar a falar sobre dinheiro propriamente dito, como que você se inseriu nessa área? De onde vem o seu interesse por dinheiro? Interesse por dinheiro é ótimo, né? Todo mundo tem, meu querido. Eu vou voltar uns aninhos falando da infância do Leonardo, porque eu acho que a infância foi o que fez uma virada de chave para eu estar onde eu estou agora. Então eu vim de uma infância extremamente pobre, tá? Onde nós não tínhamos acesso a uma educação financeira, só que eu sempre fui contra o sistema. E desde pequeno eu entendi que a gente vence o sistema quando a gente não para de aprender. E como eu nunca aceitei a minha realidade, a realidade que eu vim, eu sempre acreditei que eu podia ir além. Claro que quando pequeno eu não tinha muito embasamento do que nem como, eu só sabia que ia. Não sabia como, não fazia ideia, mas eu fui aprendendo tudo com a dor, né? Então eu não tive ali uma instrução do tipo, o dinheiro ele precisa ser tratado assim, não assado. Então eu sempre trabalhei, sempre corri atrás dos meus sonhos, eu não tinha muito direcionamento. E olhando ali o meu entorno, eu só sabia de uma coisa: eu preciso sair daqui e eu quero ajudar as pessoas que também não sabem, só que nem eu sabia como. Então, assim, me formei no ensino fundamental, me joguei na faculdade. No meu primeiro contato com a faculdade, eu não tinha nem dinheiro para pagar minha mensalidade e eu não sabia ainda sobre dinheiro. Então, ali eu me lembro que eu fiz um cartão de crédito, saquei dinheiro, ou seja, fiz uma coisa maravilhosa, para não falar outra coisa, né? Ali negativei meu nome, ali eu fui descobrir o que era um Serasa, ali eu fui descobrindo. E foram anos para eu entender que o dinheiro sim era importante, que um planejamento sim era importante. E eu acreditei, fui seguindo o meu direcionamento, consegui sair ali daquela situação. Falei, agora eu preciso entrar no mercado financeiro, porque eu quero aprender mais sobre dinheiro. Mas como eu vou entrar no mercado financeiro, tipo, sem um QI ali, sem um suporte? Me joguei também, tentei entrar em diversos bancos, consegui de fato uma oportunidade e ali eu comecei a aprender o que era dinheiro, porque eu comecei a vender dinheiro. E aí ali foi em 2017, né? Então estamos aí em 2025, desde então estou inserido dentro do mercado financeiro e aprendendo, né? Sempre contra o sistema, sempre indo em lacunas vazias, longe um pouco do efeito manada, porque eu sempre tive na minha cabeça assim, não tenho ali uma família que me estruture financeiramente, eu sou o suporte da minha família, então eu não tenho chance de errar, eu não tenho chance de ir com o efeito manada para ver o que vai acontecer. Então eu sempre tentei pegar ali uma lacuna vazia, um espaço que ninguém estava olhando, para eu conseguir me inserir, né? Dado isso, eu conseguir, né? Dado eu conseguir entender o que é dinheiro, dado eu conseguir entender o que é um planejamento financeiro, um fluxo de caixa, eu falei, agora eu preciso ir além. Eu quero também ensinar pessoas a ter essa visão, né? E dentro do mercado financeiro, fui ali me certificando, virei voluntário pela Planejar. Então, como voluntário na Planejar, eu descobri um outro pilar da minha profissão. Eu descobri ali um pilar de, além de ensinar a fazer um dinheiro render, a organizar um dinheiro, ensinar sobre educação financeira. Porque, tipo assim, passaram-se anos que eu saí da escola, ensino público, e quando eu volto a revisitar esse conteúdo que é dado até hoje, eu falo, poxa, tipo, no meu coração é tão claro que o único formato da gente mudar tudo é na educação. E se eu fico guardando esse tema, guardando esse ouro comigo, que eu aprendo quanto mais eu ensino, falo, poxa, tipo, não é a fórmula de Bhaskara, sabe, que vai me fazer entender o que é uma declaração de imposto de renda completa ou simplificada.
E aí, quando eu volto nesse lugar, eu vejo pessoas que ali comigo cresceram no mesmo lugar. Falei, caramba, tipo, alguém precisa falar sobre isso. E quando eu virei voluntário da Planejar, aí ligou aquele meu propósito, ligou uma chama. E aí aquela chama, ela foi assim, eu não consigo nem te explicar, porque aí eu ia para esses trabalhos de voluntário ensinar e eu saía, tipo, aprendendo muita coisa. Eu falei, o meu conhecimento tá mudando a vida de pessoas que não tinham o mesmo conhecimento que eu tenho hoje e que vieram do mesmo lugar que eu vim, não acreditam em si. Então, peraí, tipo, eu vou ajudá-las a acreditar, eu vou ajudá-las a se organizar, porque não adianta ter dinheiro se a gente não tem propósito, não adianta ter dinheiro se a gente não tem uma mentalidade do dinheiro. Sim, com certeza. Então, são sequências de erros que a gente precisa abordar. E aí, vem disso, sabe? Acho que eu consegui contar um pouco, a gente vai discorrer mais, mas basicamente vem disso, vem de transformar vidas, tá? Legal demais. Mas a sua formação primária de graduação é na área de finanças? Sim, é na área de finanças. Então, lá em 2015, eu fiz uma faculdade de finanças mesmo, gestão financeira. Depois, eu fiz uma pós-graduação em finanças, investimentos e banking. Entrei no MBA de Analytics. Falei, vou aprender algo a mais, né? E aí entrei no mundo de Analytics achando que eu ia, tipo, super saber sobre Power BI, Python, SQL. E aí eu falei, meu Deus, tipo, não. Aí veio uma frase muito forte na minha cabeça que é: tubarão desbrava mares, mas tubarão não sobe árvores. O que você tá tentando fazer? Você tá tentando ir contra aquilo que você mesmo acredita. E aí eu migrei para MBA de negócios. Então agora eu tô querendo expandir mais esse over. Tô fazendo gestão de negócios, né? E também tenho as certificações financeiras. Tenho CPA 10, tenho CPA 20, tenho CEA e sou CFP. Então eu fui construindo com o tempo essas certificações financeiras que me tornam planejador financeiro, agregado ao estudo. Porque, de novo, da onde eu vim, não tem opção de não estudar. Da onde eu vim, eu sei que eu quebro o sistema quando eu não paro de aprender. Nossa. Isso incomoda. Eu me identifico muito com isso, assim, eu sou filha de professora, né, minha família inteira, todo mundo das gerações mais anteriores a mim, né, elas são todas da educação, e a minha avó, ela não tinha nem ensino fundamental completo, e eu não sei o que aconteceu na cabeça daquela mulher, ela falou, em determinado dia ela simplesmente, eu já até contei a história dela aqui no podcast, ela simplesmente falou, vou voltar a estudar. O meu avô não queria deixar, a mãe dela falava que era uma besteira, ela já tinha 3 filhos, a minha mãe já era nascida, o mais novo já era nascido, todo mundo já tinha mais de 10 anos, e ela falou, eu vou voltar a estudar, e ela teve que mentir em casa pra conseguir voltar a estudar, e ela botou na cabeça dela que ela só ia mudar a vida da família dela se ela estudasse, e se também os filhos dela estudassem. Então, numa realidade em que se vendia o almoço pra comprar janta, ela falou pros 3 filhos, vocês vão fazer faculdade. Eu não sei como que essa mulher tirou isso, da onde veio essa mentalidade, mas ela falou, vai fazer faculdade, não tem a opção de não estudar. Que ano era isso, mais ou menos? Cara, eu acho que foi antes, a minha mãe é de 68, foi em 78 no máximo, Essa assim. visionária, não tinha nem esse acesso ali, né? Exato, todo mundo da família, ninguém tinha ensino médio completo, ninguém tinha ensino fundamental completo, e ela era de galera de chão de fábrica, né, pobreza real, assim, roots. E ela falou, vai estudar, e assim, com isso ela mudou a história de uma família inteirinha, né, porque a minha mãe tem faculdade, minha avó, o meu tio tem faculdade, minha tia tem faculdade, os netos também, todos conseguimos, graças a Deus, a gente se posicionou muito bem no mercado de trabalho, mas pra mim, essa história do só educação muda a vida é a grande realidade, né? Isso até foge um pouco do nosso tema, mas pra mim é muito importante frisar isso, assim, ainda mais num podcast que fala com mulheres e pessoas LGBTQIA+, que geralmente, principalmente quando a gente pega uma população T ali, né, a gente sabe que elas estão muito relegadas ao subemprego, né, não tem oportunidades, a expectativa de vida é baixíssima para essas pessoas, a gente entende que a educação é uma fórmula de mudança social, né? Total, te ensina a não... Essas pessoas, a grande maioria, elas passam a vida sobrevivendo. Elas não acham que não têm o direito de viver. Exato. Então, com a educação, falando de dinheiro, sim, porque é desconfortável. Não é, gente. E se é desconfortável, tem que ser. Tem que doer. Tipo, se você não tá fazendo, tipo, tem que te incomodar, sim, né? com certeza. É o que vai te mudar.
E é dolorido falar sobre dinheiro, né? Acho que a gente... Já foi mais, mas ainda dói, incomoda, né? A gente não tem nem... Eu tava até conversando isso esses dias com meu namorado. A gente não tem o hábito nem de falar sobre salários, mesmo quando você tá na mesma empresa com as pessoas. Então, você não sabe quanto seus pares ganham, você não sabe se você tá sendo remunerado de acordo com ali a sua faixa. Então... mesmo dentro de famílias, muitas vezes não se fala sobre dinheiro, né? Então, acho que isso dá para entender um pouco por que a educação financeira no Brasil é tão precária, né? E a gente acaba entrando em grandes endividamentos em relação a isso. Uma coisa liga a outra. Perfeito. E teve algum episódio específico da sua vida que foi essa viradinha de chave? De, cara, ok, eu preciso olhar pro dinheiro de outro jeito. Sim, então, de novo, o fato de eu trabalhar com dinheiro e fazer planejamentos financeiros, aí vem aquela velha frase, em casa de ferreiro, espeta de pau. E é natural você tendenciar para esse lado, né? Porque o dinheiro, ele chega na sua vida, se você não tem uma educação, você se emociona. Então, você utiliza o dinheiro para alimentar ali uma dopamina eterna, para alimentar seu ego, e não entende que o dinheiro... que a sua liberdade, ela vem quando você faz o dinheiro fazer dinheiro. Então, acho que a mudança de mindset foi justamente num ponto assim, que eu me lembro até que um amigo meu comentou, ele falou, a gente ensina aqui as pessoas a ter dinheiro, a render dinheiro, a fazer dinheiro, tipo, a gente precisa fazer o mesmo, a gente precisa fazer minimamente o que a gente ensina, minimamente, e a gente não tem que esperar o dinheiro sobrar para investir. O dinheiro, primeiro ele entra, primeiro ele vai para o investimento, depois eu pago as contas. Por quê? Eu não consigo passar o meu cartão mais uma blusinha, eu não consigo passar o meu cartão em mais um restaurante, eu sempre consigo pagar. Então, peraí, eu fiz uma estratégia de driblar o meu cérebro. Então, eu comecei a investir lá atrás, minha chave mudou quando eu peguei o investimento como uma despesa. Eu criei uma FIC na minha cabeça, então eu criei ali um projeto que eu já queria, sei lá, para 3 anos. Falei, tá. É como se eu estivesse comprando esse item parcelado, esse item para essa ocasião, para essa realização. Então eu me lembro que eu anotei, falei, ó, estou comprando esse item, 36 parcelas de tanto. Então eu criei ali um carnê. Cara, isso é muito legal. Exatamente, aí foi o meu primeiro contato. Eu falei, tá. Deu certo, consegui. E de fato ecoou na minha mente. Primeiro eu invisto, depois eu pago. Porque se eu espero o dinheiro sobrar... Gente, dinheiro não sobra, dinheiro não fala. E dinheiro que não sobra, não fala e não tem destino, ele não leva desaforo. E eu gostei que você fez a analogia com o carnê, porque justamente quando a gente está falando de planejamento financeiro, as pessoas que têm uma renda mais baixa, elas são as que têm menos acesso a esse tipo de discussão, e traduzir num palavreado que faça parte da realidade delas é muito interessante, é muito importante, né? Porque se a gente começa a falar de, cara, Bitcoin, a pessoa que tá olhando pra você fala assim, tá, mas eu não sei o que é isso. E que ela vai ficar desconfortável. Exato. E vai ver aquilo como um tabu gigante que não vai ser acessível a ela. Perfeito. E das pessoas que procuram com mais ênfase, você tem um perfil mais ou menos traçado delas, assim, quem são essas pessoas? É de tudo. Eu vou te exemplificar alguns pontos. Então, eu atendo desde... eu tive um cliente lá no voluntariado, que ele tem 74 anos, ele tem, pasme, um filho de 1 ano, eu não sei como. Sim, mas ele tem um filho de 1 ano. E aí, ele era um empresário, ele tava com a cabeça meio assim, tipo, o que eu faço? Quando a gente vai falar sobre dinheiro, muitas das vezes eu gosto de ler ali a pessoa e eu trago uma individualidade para cada ser humano. Dinheiro acaba sempre sendo um detalhe, sempre tem algo por trás. Sim. Então ali, para esse senhor, era um ambiente, ele não tava com um ambiente e com uma rotina produtiva. Cara, era um cara inteligente, contador, tinha alguns clientes. Então a gente montou ali uma rota, montou ali um plano, montamos uma agenda dos dias que ele fica em casa, até para dar um suporte, trabalhar, mas dos dias que ele precisa ir pra rua, para ele sustentar a família dele. Ele é o pilar, sabe? Tipo, ele tem ali a aposentadoria, não é o suficiente, então ele é um contador. Desde uma menina de 22 anos que também fez assim com a minha mente, quando ela traz, ela quer investir dinheiro. Léo, eu quero investir dinheiro, mas hoje eu sou babá. Eu sou a provedora financeira da minha família. Isso me pegou muito também, porque eu me vi naquela garota. E ela... tem uma família que era a avó com Alzheimer, a mãe, a irmã e o sobrinho.
E ela, com 22 anos, sendo babá, morando no serviço de segunda a sexta-feira, trazendo sustento para essa família, fazendo faculdade, pagando do bolso dela, fazendo terapia e pagando do bolso dela e não abrindo mão desses 2 itens. E isso me pegou muito, porque eu falei, ela veio buscar ajuda, só que essas 2 coisas ela falou, eu não abro mão. E isso eu falei, cara, óbvio que você não vai abrir mão. Tô aqui pra te ajudar a não abrir mão nunca disso. Na verdade, é por isso que você tá aqui. Perfeito. E ali trazendo as mesmas questões. Ela também, no final, era uma sensação de dopamina por, eu trabalho tanto, eu sustento a minha família, eu ando na linha, então eu vou comprar aqui mais um negocinho. De novo, tava ligado ao emocional. Então eu gosto de trabalhar com a galera que eu atendo, além do dinheiro. O dinheiro acaba sendo um detalhe, é sempre assim. Então eu gosto de entender o emocional. Vamos entender sua mente? Quem que tá aí? A mente, a consciência? Quem que tá te dominando nesse momento? Quando a pessoa vai tendo acesso a essa consciência, não dói falar de dinheiro. Eles vêm extremamente felizes porque, tipo, de exemplos de eu conseguir programar R$10, sabe? Eu consegui programar um tesouro de 30, como eu consegui guardar 5, enfim, independente do valor, independente de como, mas o que eu faço eles acreditarem? Comece agora com o que você tem, é R$10, então é R$10. Perfeito. E eu, particularmente, entendo que esse fator psicológico que você mencionou, ele é muito predominante, principalmente para pessoas que vão ascendendo na vida, né? Porque eu tenho certeza que existem milhões de perfis, mas os que eu mais vejo são 2 perfis específicos. Ou a pessoa que recebe muito dinheiro e, consequentemente, vira rio, né? Então, entrou, saiu, não tem nenhuma gerência sobre aquela grana, até porque se deslumbra muito com ter possibilidade, ou então vira aquela pessoa que vive em função do dinheiro e conta milimetricamente cada centavo que entra, e daí vira aquela rotina de você não usufrui de nada que você tá construindo, né? Então vira insustentável, né? Nenhuma das 2 facetas é legal. Nossa missão é achar o equilíbrio dentro disso, tá, Grazi? Perfeito. Porque quando eu corro sempre em busca de uma linha de chegada, que é esse segundo perfil que vive em função do dinheiro, quer dizer, errou, porque ele não tá vivendo. Ele não tá vendo beleza na trajetória dele, ele não tá vendo propósito, ele só quer uma linha de chegada. E quando ele chega, se ele chega, era isso? Tipo, sim, mas aí o tempo não volta mais. E nem só, né, porque a gente também, acho que principalmente com essa dinâmica de redes sociais, a gente nunca vai estar satisfeito com a linha de chegada, né? A meta sempre cresce, então, minha meta nesse momento é comprar um apartamento, mas daí eu compro um apartamento, minha meta vira comprar uma casa, daí eu compro uma casa, minha meta vira, sei lá, e assim, a gente não se dá por satisfeito, né? Então, Tem essa meta, é do ego? Eu tô alimentando o ego ou eu tô alimentando o meu propósito de vida? Porque o meu ego, ele não tem fim. Ele não tem fim. E a minha missão é fazer com que as pessoas vejam beleza no processo. É fazer com que a pessoa veja beleza enquanto ela paga aquele carnê ilusório que vai virar um dinheiro para ela no futuro, ou para ela conquistar algo, ou para ela startar, de fato, fazer o dinheiro trabalhar para ela. Porque qual que é a liberdade financeira? Não é eu ter o melhor celular, o melhor carro, não. É eu ter um dinheiro que me dê poder de escolha, sem ser herdeiro. Eu poder ir ou poder ficar. Sim. Entendeu? Inclusive, aquela frase do dinheiro é poder, eu entendo que se aplica muito, obviamente, às relações sociais, mas ela é muito também sobre a nossa rotina, né? Sobre fazer o dinheiro funcionar pra gente, porque existem metas diferentes, e eu acho que isso é o principal quando a gente fala sobre dinheiro. A sua meta não precisa ser comprar um apartamento, não precisa ser ter um dinheiro para começar um negócio. Pode ser simplesmente, cara, eu quero ter uma graninha aqui para fazer uma viagem a cada anual, né? No final das contas, o dinheiro tem que funcionar para o que você objetiva. Eu tenho que saber o que é, eu tenho que falar sobre isso. Ter clareza sobre seus objetivos. Exato, perfeitamente. E por que você acha que é tão difícil de falar de dinheiro, principalmente nas escolas? Eu entendo que seja cultural, né? Quando a gente vê ali um Japão que se reergueu após uma guerra e hoje é referência em educação, então assim, me brilha os olhos acreditando que é possível, porque eles se reinventaram também, né? E eu acredito muito na educação, na verdade eu acredito, acho que não somente na educação, mas é um pilar assim inenarrável de poder, sabe? E, aí a gente tá falando de gerações e gerações que não se reinventam. Tipo,
eu não vou mudar o mundo, mas eu acho que eu ensinando sobre, eu sou um grãozinho de areia que vou mudar algumas vidas. Meu propósito hoje é transformar vidas. E se você pergunta, Léo, qual é o seu sonho hoje? Meu sonho é mudar a base da educação do ensino público do nosso país. Esse é o meu sonho, tá? Porque eu gostaria que as crianças já aprendessem o que é uma contabilidade, o que é uma declaração de imposto de renda, o que é um Serasa, o que é um salário mínimo, o que é uma inflação. Perfeito. Eu cubro uma inflação com um salário mínimo. Quando que eu sei disso? Na raça, na dor? Será que eu sei disso? Sim. Será que muita gente ainda sabe disso, não sabe? Então, educação, cara. E hoje eu sou um grão de areia. Então hoje eu transformo ali as vidas que eu consigo acessar, mas o meu grande sonho é que isso cresça em larga escala, porque é essa galera crescendo e mudando a cabeça que vai tudo se transformar. Isso é muito interessante, né, Léo? Porque quando a gente fala sobre educação financeira de modo geral, eu entendo que a gente está falando de uma necessidade de políticas públicas e a ausência dessas informações também ajuda a perpetuar desigualdades, né? Porque na medida em que você não ensina o que é juros rotativo para um adolescente, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele tiver a oportunidade é pegar um cartãozinho de crédito. Eu fiz. Exato, e se endividar. E daí a gente cria uma bola de neve, né? Então essa pessoa, ela vai ter pouco ou quase nenhuma opção a não ser trabalhar para tentar em algum momento quitar a dívida dela ou esperar caducar no pior dos cenários. Ela já starta ali a vida e aí o dinheiro entra, como ela não tem um bom embasamento, deixa aí. Sabe? Tipo, deixa aí, uma hora caduca. Só que, poxa, você tá startando no mercado de trabalho, você tá startando na sua maioridade, já abrindo mão de algo tão importante quanto seu nome. Tipo, por que ninguém falou sobre isso até esse momento? Por que você levou numa leveza? Não é culpa de quem faz, sabe? Porque a pessoa não sabe. Então, você só, tô recebendo meu salário, opção 1, quitar minhas dívidas, opção 2, comprar alguma coisa? Eu trabalho tanto, afinal? Exato. E, no final, eu acho que a discussão é: de que adianta saber fórmula de Bhaskara se você não sabe declarar imposto de renda, gente? Pelo amor de Deus. É isso, acho que esse é um ponto crucial. E isso me pega muito, né? Porque a gente tem um sistema de ensino muito engessado e a gente aprende muito pouco sobre a vida prática. Então, hoje em dia, eu sei que em algumas escolas tem economias domésticas, né? Com matéria necessária. E é o básico do básico do básico. A gente nem tá falando sobre aprender diferença entre tal investimento e outro. Não, a gente tá falando sobre, como que eu vou fazer um planejamento financeiro para fazer meu salário funcionar, para pagar as contas da minha casa e, consequentemente, ter um pouquinho de respiro no final do mês. E, gente, assim... Deveria ser o básico, deveria estar enraizado, mas a ideia é que a gente vá transformando isso com o tempo. Exato. E quando você fala sobre planejamento financeiro, você consegue, assim, mapear mais ou menos... Eu sei que é muito difícil que eu vou te perguntar, tá? Mas acho que a grande dificuldade é principalmente dentro de relacionamentos, né? Falar sobre dinheiro dentro de um relacionamento sem gerar culpa, sem virar uma guerra... Como que a gente pode dar início para uma conversa sobre grana em casa? Cara, eu acho que é o primeiro ambiente que a gente tem que estar extremamente confortável e à vontade de falar. Falando sobre relacionamentos, casais que falam sobre dinheiro, eu acredito que eles prosperam juntos, porque eles estão ali na mesma linha, sabe? Tipo, eu tenho meu salário, você tem o seu, aí eu compro o meu sapato, você compra o seu relógio, e tipo, e se a gente sentasse, fizesse uma reunião, tá? Em casa a gente aborda desse jeito. Então, sou casado, tenho meu marido, mas ele também é meu sócio. Então a gente senta, a gente faz conta, a gente faz relatório, para onde a gente está indo, o que está acontecendo, o que vai acontecer e como, né? Mas nem sempre foi assim. De novo, em casa de ferreiro, espeto é de pau. A gente já teve muito tabu de falar sobre dinheiro. Muito dos pontos também é isso. Tipo, às vezes, a vergonha. Poxa, a gente tem um relacionamento e eu não queria que você soubesse que eu contratei alguns empréstimos, sabe? Tipo, eu seguro, mas eu não quero falar sobre isso. Mas, poxa, tá tudo bem, tipo, a gente é casado, a gente tem Você não vai falar sobre dinheiro com qualquer pessoa sobre isso, mas se é uma pessoa que você tem a intenção de constituir família, cara, perante a lei, você já tem um casamento de união estável, né? Então, precisa falar sobre isso. Despesas.
até mesmo para ficar justo, o quanto você ganha, o quanto o cônjuge ganha, vamos equiparar. Então, se você ganha mais, claro que, poxa, eu seguro 70, você segura 30, a gente vai ajustando em prol do nosso futuro, em prol da nossa liberdade financeira. Sim. Eu acho que isso é até muito melhor do que eu bater cabeça sozinho. Quando eu tenho alguém que eu possa falar sobre isso, que eu sei que, tipo, é alguém que não vai me julgar ou não vai me trazer nenhum viés, poxa, vamos falar junto, vamos aprender junto, né? Sim. É importante, porque eu quero constituir minha vida com você. Então, a liberdade financeira que eu vejo, você tá nesse plano. Então, poxa, 50-50 dá 100. Vamos somar que a gente vai mais longe. Perfeito. E óbvio que, guardadas as devidas proporções, tal como você falou, o casamento, ele é uma sociedade, né? É uma empresa, no final das contas, tem que ser gerido, tem que ser cuidado, tem que ser planejado. Então, olhar o seu parceiro como um inimigo nesse cenário, assim, não faz nenhum sentido. Inclusive, eu acho que a gente tem muitas sensibilidades em relação a isso, principalmente quando a gente fala dentro de um cenário que uma das pessoas não sabe lidar com dinheiro, né? Então, gente, vamos lá. Primeiro de tudo, falando de uma perspectiva jurídica aqui, quando você tá casado em comunhão parcial de bens, ou você tá numa união estável em comunhão parcial de bens, a dívida do seu parceiro também é sua. Então, assim, se você não tomar cuidado, se você não escolher bem com quem também você vai se relacionar, porque é isso, né? Só amor não sustenta relacionamento. Você vai, ainda que você esteja ali nadando contra a corrente, reunindo, se planejando, cara, não vai ter como, porque você vai ter que pagar a dívida do seu companheiro com a sua companheira, né? E por que ninguém fala sobre isso? E por que é um tabu falar sobre isso, entendeu? Tá enraizado, tá na nossa educação. Não, isso é muitíssimo interessante, é um tópico que me pega muito até, né, porque eu e meu namorado a gente faz também, né, contabilidade, todos os meses a gente senta, a gente, enfim, vê como é que funciona, justamente porque, cara, se eu quero crescer ao lado dessa pessoa, se eu quero construir uma família, até mesmo uma coisa que a gente tem falado muito, que a gente tá entrando na idade de pensar em ter filhos, né, então, como que a gente vai lidar com grana com as crianças, não só em termos de bancar, porque, gente, a gente mora em São Paulo, né, é um negocinho meio difícil, mas também como lidar com dinheiro com crianças, assim, e daí eu queria até perguntar pra você, assim, porque eu entendo que para famílias que têm melhores condições, né, às vezes a gente vai trabalhar com sistema de mesada, eu não gosto muito do sistema de recompensa, né, tipo, tirou nota em prova, vai ganhar uma grana, eu não acho legal, mas como lidar com dinheiro quando a gente tá falando sobre crianças que não têm noção do que é o dinheiro? Isso é um perigo, né? Então, nesse momento, é aquela frase também, tipo, você quer dar a vara pra criança ensinar a pescar ou vai ficar dando peixe? Se ficar dando peixe, ela não vai saber pescar, isso vai reverberar em problemas absurdos com o passar dos anos, né? Então, como que a gente pode trabalhar nesse formato? Não uma questão de recompensa, mas ao mesmo tempo, sim. A criança ela tem que entender que aquele dinheiro tem um valor. A cada 30 dias ela receber 100 reais porque ela não bateu em nenhum amiguinho, tipo, ou sabe, você não fez uma coisa muito errada. Tá, mas o que eu fiz legal? Porque, tipo, para eu ganhar um dinheiro, eu tenho que trabalhar, né? E aí, existem muitas brincadeiras, muitas dinâmicas, porque, beleza, a família, ela tem a condição ali de cuidar da criança, ela tem a condição de trazer uma mesada. O que é uma mesada? É um dinheiro sem propósito? Ou é, de fato, já ensinando a criança que ela tá trabalhando, se ela fizer um bom trabalho, ela recebe uma recompensa, um dinheiro, um valor. E não puramente, vai cair um dinheiro que aí eu uso, aí fica sem propósito, sabe? Então aí são macetes que os pais precisam utilizar. E, gente, coisas ilusórias que trabalhem uma psicologia ali, sabe? Tipo, livro ensina muito, existem diversas dinâmicas que ensinam muito isso, do tipo para trazer valor. A pior coisa é quando a criança ela tem muito acesso e não entende o valor por trás disso. E aí você começa a ouvir frases do tipo, é só passar o cartão, é só fazer o Pix. Peraí, você não sabe que, tipo, passando o cartão eu tenho uma conta? Ou fazendo um Pix sai o dinheiro de algum lugar? Eu acho isso engraçado, porque quando a criança descobre que passar o cartão não é simplesmente enfiar aqui a tarjetinha na máquina, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Isso, porque ela não tem essa conversa e tá tudo bem, mas ali a gente pode brincar do tipo, vamos exemplificar aqui,
ó, durante o mês você ajudou a mamãe, você guardou ali os copos, você fez alguma coisa. Eu não digo só, tipo, você não teve advertência na escola ou não infringiu nada, mas tipo, eu fiz algo. Ah, mãe, vamos combinar que você vai cuidar do seu irmão aqui 2 horas pra mamãe por dia, vamos combinar que quando a gente chegar, você guarda os sapatos, uma atividade básica, mas ali, porque aquela criança ela é pura, aquela criança ela tá aprendendo com você, você leva esse ensinamento pra ela. Na escola ela não aprende sobre dinheiro. Se em casa ela chega e eu não induzo, simplesmente dou um dinheiro ou não, nem pago mesada pro meu porque eu não quero falar sobre isso. Eu custeio a vida dele, ele me pede, eu vou entregando, mas a criança ela vai crescendo sem valor. E na nossa geração de transformação digital, a criança ela já tá muito rodeada de informação. Então, em que momento ela vai criar esse valor? Ela vai crescendo não querendo nem seguir uma hierarquia, não querendo nem seguir algo, tipo, orgânico, sabe? Sim. Aí vai dificultando. Perfeito. Eu achei muito legal a questão da dinâmica. Eu vi esses dias um vídeo exatamente sobre isso. E a gente não tá falando de rios de dinheiro, né? A gente tá falando de, olha, você ajudou a mamãe a lavar a louça, então você vai ganhar 60 centavos por isso. Olha, você ajudou o papai a tirar o lixo, então você vai ganhar 50 centavos. Você deu trabalho pra tomar banho, então você vai perder mais 30 centavos. Perfeito. Gente, a gente não tá falando de rios de dinheiro. A gente tá falando de quantias pequenas. Até porque, para uma criança, ela não vai entender o que são 100 reais ou 2 reais. Eu tenho certeza que aquela criança que não recebe esse desafio, os 100 reais, ela vai olhar sem tanto valor quanto aqui, vai ficar feliz por pegar 60 centavos. Mãe, hoje eu peguei o lixo. Tipo, aqueles 60 centavos não é porque vai girar a economia, mas ela viu o valor. Ponto. Você tá ensinando o valor do dinheiro pro seu filho sem trazer nenhuma questão, assim, chatice, algo que, sabe, brincadeira. Só que isso é tão transformador, parece bobeira, mas é exatamente ali a aula que você disse. Sensacional. Começa ali, né? Começa ali. A gente tá falando de 20 centavos, mas vai um cofrinho, uma continha, entendeu? Hoje você vê crianças ali, eu acho incrível, tipo, filho de amigos que investem a mesada que ganha. Olha que legal, tem ali uma continha, um negócio, mas já sabe o que é um ou outro, sabe? Tipo, porque a gente vai ensinando, a gente vai induzindo, e aquilo vai brilhando os olhos, porque ela vai vendo o valor. Começa a negociar com amigos, começa a saber, tipo assim, poxa, o valor do dinheiro, de repente, na escola, sabe? Tipo assim, um filho de uma amiga, ele pensa, tipo, salgado X é 8, salgado Y é 10. Ah, vou pegar o 8 que eu consigo economizar. Pô, uma criança pensar nisso, difícil, porque ele poderia simplesmente me ver aquele. Não quero saber preço. Meu pai paga, né? Sim, perfeito. Isso é muito legal. Eu fico pirando nisso porque, ainda mais agora que a gente tem muita tecnologia à nossa disposição, até uma coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar. Porque, por exemplo, uma criança que vai aprender com supervisão, é óbvio, né? Mas lidar com um aplicativo de investimento é uma criança que vai estar usando ali o celular a favor dela, né? Porque a maioria delas tá ali scrollando TikTok o dia inteiro, o cérebro tá derretido, tá viciado em dopamina, não sabe nem mais reagir espontaneamente a fatos da vida real. Mas a gente pode usar a tecnologia a nosso favor e deve, né? Deve, exatamente. A tecnologia tá aí. Claro que ela sempre nos tendencia a algo que não vai nos ajudar, é uma luta. Para nós adultos é uma luta diária essa dopamina. Imagina para uma criança que não tem essa noção, que isso vai atrapalhar depois de um determinado tempo, né? E utilizar, lógico também, vai utilizar só para isso? Não vai, mas vai reduzir. Se eu tenho ali um aplicativo de investimento, se eu tenho ali alguns aplicativos tem até de brincar, sabe, assim, com números, com administração. Acho que é um lado que é um pouco mais difícil, porque acho que é um tema aí que a gente abrange. Essa geração de transformação digital é algo que a gente está entendendo como a gente vai lidar com essa galera, como que a gente vai... As escolas hoje já proibiram o uso de celular, então aos poucos a gente está entendendo como a gente vai trazer essa redução de danos, ainda dá tempo.
E uma criança que utiliza ali aquele tempo para já ver valor no dinheirinho dela, meu, isso ali o exemplo arrasta, né? Um amiguinho que vê, que vai perguntar pro pai, e aí um outro, meu, e aí eles começam a falar sobre isso e é sensacional. No final estão ensinando os pais, né? E a gente troca, a gente aprende. Não, muito legal. E qual que você acha que é o primeiro passo para quem quer começar a organizar a vida financeira? Ó, primeiro passo para quem quer organizar a vida financeira. Meu, papel e caneta, para começo de conversa, anota, vamos anotar tudo que a gente gasta. Então, se eu tenho um aplicativo de banco, um só, e é o único que entra algum recurso que eu ganhe e também que eu pague as minhas coisas, mas nem tudo é pela conta. Tá, mas você fez ali um débito, um Pix, vamos entrar. Esses aplicativos de banco hoje em dia, eles estão super modernos, tipo, para trazer ali um controle de gasto, uma visão do que a gente tá, do que aconteceu nos últimos 30 dias. Então, tem gente que não quer ver, né? Então, assim, tá bom. Uma mesa, um papel, uma caneta, vamos anotar? Quanto eu gasto para morar? Quanto eu gasto para comer? Quanto eu gasto para estudar? Quais são os meus gastos fixos? Ah, não lembro. Vamos olhar a conta. Vamos fuçar lá meu extrato. Tá, nos últimos 30 dias, quanto saiu da minha conta, quanto entrou? Pô, isso já é um fluxo de caixa, olha que legal. Quando eu olho assim, com papel e uma caneta, quanto saiu, quanto entrou, já sei o que é um ativo e um passivo, eu só não entendi a nomenclatura. Se eu consigo escrever todos os meus gastos, eu vou startar o meu custo de vida. Ali eu vou ter um choque, um chá revelação de classe social, para ver se eu tô só correndo, tipo, não tá fechando, por enquanto eu só devo, tá bom. A gente tem que sentar e a gente tem que organizar primeiro o que eu gasto. Entendido isso, eu vou entender o que eu tô gastando de supérfluo, aí eu já gosto de ser mais um tratamento de choque. Já vamos colocar aí, eu não sei a sua realidade, mas vou usar aqui um exemplo, coloca R$10, R$100 pro mês que vem. Vamos programar. Vamos programar. E é o maior medo da pessoa, é o primeiro aporte, né? Que depois, meu, obrigado, que bom, que não sei, quando desbloqueia, quando vê o dinheiro crescer e render. Mas é isso, você vai anotar o que entra, o que sai, temos um fluxo de caixa, vai anotar todas as suas despesas fixas, entender o quanto tá sobrando, o quanto tá faltando. A partir deste ponto, a gente entende ali os próximos 30 dias o que eu já consigo dar uma melhorada, já que eu tive a visão, e já está programado minha geladeira, minha viagem, a primeira parcela do meu celular novo, algum bem. Sim. Então, um papel, uma caneta, um carnê mental, você vai conseguir, seja com 5, com 10, com 100, com 1000, dentro da sua realidade. Até porque eu acho que nessa de vamos nos permitir, né, de tô muito cansado, vou pedir um iFood, vou pegar um Uber, porque tô cansado, não vou pegar transporte pra voltar pra casa. Cara, de permissão em permissão, a gente drena, né, a grana. A gente drena a grana e o que a gente não entende? A gente tá alimentando ali uma dopamina mais rápida, de permissão em permissão, e sendo mais escravo do dinheiro, porque ele nem chegou e eu já tô devendo. Eu nem recebi, eu já tô me permitindo. Quer dizer, no final eu tô devendo mais tempo da minha vida. Então, as pessoas precisam virar a chave para entender que quando eu passo vontade, eu tô respeitando o meu dinheiro. O dinheiro ali, ele virou mais dinheiro. E dói muito no começo. Porque quando você entende, vê aquilo e fala, caramba, tipo, aí você pensa 2 vezes na blusinha. Mas por quê? Eu vou usar? E tá tudo bem, não sejamos hipócritas, a gente gasta, tudo mais. Mas vamos entender o que é supérfluo. Vamos entender que, tipo, um café superfaturado, de repente, não é todo dia, toda semana, mas ali 1, 2 vezes no mês. É muita experiência, é muito... Exatamente isso que você trouxe, né? Tipo, eu tô me permitindo. Só que eu tô me permitindo o quê? Uma frase e um silêncio, e deixa vir a resposta. Por que eu tô me permitindo? Porque eu vou continuar frustrado e ainda com menos dinheiro. Então eu preciso trabalhar pro dinheiro virar mais dinheiro para eu poder escolher me permitir, ir, ficar. Exato, até porque, assim, quando a gente fica nessas, eu acho que tem coisas muito pequenas que poderiam mudar. Então, por exemplo, eu peço 10 iFoods por mês. Tudo bem, pode pedir, mas pede 2, pede 3, e daí usa essa grana, já que você tá tão infeliz assim com a sua rotina, para investir num curso que vai te tirar daquele emprego que você tá infeliz. Conhecimento. Exato. Coloca esse dinheiro num aporte financeiro para você poder pedir demissão e procurar um emprego com calma. Verdade. Não interessa o que você vai fazer com esse dinheiro. O que interessa é olhe para o seu dinheiro como seu amigo e não como seu inimigo. E daí eu lhe pergunto, porque uma das coisas que eu vejo muito é que as pessoas têm medo de fazer conta, medo de olhar para a conta bancária. Como que a gente lida com esse medo? Assim como todo medo nessa vida, a gente tem que encarar, né?
Eu não consigo curar um medo se eu não olhar para o medo, né? E você entende que tudo isso leva ao mesmo lugar, tipo, é se encarar. Tipo, a pessoa não consegue se encarar às vezes no espelho, não consegue se encarar às vezes no seu estilo de vida. Por quê? Porque vai doer. E por que vai doer? Porque vai vir uma culpa. Por que vai vir uma culpa? Porque eu estou fazendo algo que não era para eu fazer. Tá vendo que se a pessoa externaliza isso, vai ficando mais leve? Porque aí eu vou achando a resposta. Pô, por que eu fiz então? Ah, porque eu achei que eu ia ficar feliz, mas eu fiquei. Então, assim, como que não dói? Eu acho que é difícil não doer, porque tudo que nos traz uma transformação, ela vai doer. A própria realização de um sonho, ela dói. Seja qualquer que seja o seu sonho financeiro, emocional, físico, mental, ela vai doer, porque um sonho não se realiza sem dor. Então, se eu quero ter dinheiro, se eu quero ter uma liberdade financeira, desculpa, eu vou ter que olhar. E se eu tenho vergonha, eu vou me trancar. Mas sabe o que é o pior? Você tem vergonha de si mesmo. Tipo, eu tenho vergonha de mim mesmo, de olhar por que eu fiz isso. Mas eu fazendo isso com um papel e uma caneta na mão, primeiro que eu vou descobrir o porquê que eu fiz isso, o que estava me faltando, vou entender que, se dá jeito. Gente, quando as coisas passam na nossa cabeça, elas têm um volume muito pesado. Por isso que eu usei o exemplo do papel e da caneta. Porque parece que você vai escrevendo o que você gastou e o que você recebeu, vai sair num peso assim, ó, da sua mente. Vai sair num peso, vai sair num peso. No final, muitas das vezes você olha e você fala, gente, não tô tão mal assim. Eu achei que tava muito pior. Mas se eu comer um iFood 5 e não 10... pô, ainda me sobra mais, já tá até sobrando, eu que não vi, ficou lá na conta, eu não mexi, por isso que... Ou eu vi que tinha, e daí eu resolvi gastar e comprar mais alguma coisinha. Então eu recebo no dia 5, então tá programado pro dia 5 as minhas aplicações, de 10, de 100, de 1000, é no dia que entra o salário, eu nem vejo, é como se fosse uma despesa. A despesa eu não consigo pagar, todo mês eu pago todos os 10 iFoods, então se eu já guardar no dia 5, pô, eu já guardei 5 iFoods. Você vai tendo que driblar a sua mente. Mas, de novo, um papel e uma caneta na mão faz doer menos. E aí, pra ver que é verdade, tem que testar. Aí eu lanço um desafio aí pra quem estiver assistindo esse vídeo, pega um papel, pega uma caneta, escreve. Faz exatamente a storytelling que eu falei. Vocês vão sentir 30 quilos saindo das costas. E vendo e falando, caramba, até dezembro eu consigo me organizar. Eu vou começar agora e eu vou melhorar. Porque eu tô vendo. Sim, até para ter o direito de sonhar, né? Porque se você tem uma visão clara sobre as suas finanças, você consegue planejar, caramba, tá, se eu apertar aqui, eu consigo pagar tal coisa, eu consigo fazer tal aporte, eu consigo viajar, aquela viagem que eu tava querendo muito ir, que eu tô precisando relaxar. E entra o carnê imaginário, porque nessa você vai olhar, mas eu sou... Aí a pessoa já fala, mas eu não consigo, eu não vou saber, tipo, puta, eu vou esperar 2 anos pra comprar, e se eu... Não, pera... desenha, carnê, inventa o nome de uma empresa, coloca ali a viagem que você quer fazer, tantas vezes, coloca até juros, é legal porque você vai ter mais dinheiro e ainda juros compostos, que é juros sobre juros, e paga. Vou pagar minha primeira da viagem. Ó, a dopamina da pessoa volta, uma dopamina de longo prazo, porque aí eu tô pagando algo, não assim, comprei primeiro no celular, tive aquele prazer só de comprar, quando chega nem é tão prazeroso assim, depois eu já nem olho mais. Então eu vou trabalhando ali uma dopamina de médio e longo prazo, aquilo vai me trazendo engajamento, aquilo vai me trazendo motivação, de pouquinho em pouquinho. Perfeito. E você acha que existe uma relação entre ansiedade financeira e cultura da comparação das redes sociais? Completamente. Hoje muita gente se parece rico, hoje de novo, por falta de conhecimento, você vê crianças que olham vida de, vamos trazer exemplos, MCs, ostentação, e aí qual que é o grande sonho dessas crianças? Entendeu? Jogar uma bola para ser milionário, ser cantor para ser milionário. Ser influencer, né? Que agora a gente tem. Agora, muito influencer para ser milionário, e a criança, lógico, ela nem tem esse grau para entender, mas ela não quer saber como aquela pessoa se tornou milionário, como ela, entendeu? Tipo assim, vai tirar o brilho de estudar, vai tirar o brilho de ser orgânico, de fazer uma construção de patrimônio, sabendo que, poxa, a pessoa tem 18 anos e tá ali ganhando um salário mínimo, cara, se ela fizesse conta que até os 50 anos dela, até os 40 ela ia ter X e ia ser uma crescente, ela não ia passar 10 anos tentando aquilo, entendeu? Ela já ia estar construindo, mas aí fica esperando aquele grande dia, aquela grande
E se frustra, né? Se frustra, aí entra o bloqueio de sonhar, porque tá tudo na cabeça, aí vem comparação. Então, rede social, em pleno 2025, quase 2026, acho que tá na hora da gente não se comparar, da gente trabalhar para se inspirar. Então, de novo, isso é uma luta diária, mas a gente tem que entrar naquela rede social e ainda dominá-la, não deixar ela nos dominar e trabalhar com inspiração, poxa. Então não tem problema você olhar para alguém ali e se inspirar, mas tenta se perguntar qual é a agenda oculta dela, o que ela faz, será? Tipo, ai, isso é tão importante. pra caramba, e ninguém fala sobre isso. Eu só olho ali a blogueira e eu quero ter a vida dela, o corpo dela, o dinheiro dela, mas o que ela faz? Tipo, o que ela estuda? Qual que é a rotina? Então, isso é se inspirar. Me comparar, me bloqueia. Eu olho o resultado final, putz, queria, não sou, tá, também não vou fazer. Me inspirar é eu tentar me aprofundar quais as agendas ocultas dessa pessoa e vamos começar com o que a gente tem, tá? Então, esse desafio de se inspirar e não se comparar é algo que vai nos ajudar dentro de uma tonada de rede social e tá com aquela prática de estar no presente diariamente, porque a rede social, a todo momento, ela vai te lançar ali o quê? Tudo que você quer. Tudo que você acha que você quer. Por isso que buga a nossa cabeça. Então a gente já tá ansioso. Aí eu olhei ali um conteúdo. Sei lá, eu gosto de correr. E aí fica me aparecendo os melhores tênis de corridas, assim, um em cima do outro. Aí vem o tênis, aí vem a meia, aí vem o óculos, aí vem o suplemento. Aí eu, meu Deus, eu preciso de tudo isso. Quando eu falo, calma. Quando eu vejo, eu tô dentro do site, aí preenchendo, aí você volta, calma, pula, aí larga o celular. Que isso? Calma. Então, tá vendo? É uma luta para nós que somos adultos, estudamos, somos esclarecidos. Você imagina para quem não fala sobre dinheiro, você imagina para quem não tem esse acesso. Exato. E eu acho que também muito importante é tomar cuidado com quem a gente acompanha nas redes sociais. Entender quem são os influencers que de fato influenciam e quem são os desinfluencers. Porque, no final das contas, eu não tô falando pra você não escutar a música daquele MC da ostentação. Escuta, cara, mas entenda que aquele homicida, ele é 1 em 1 milhão. Você provavelmente não vai fazer carreira ganhando na música. Espero que, se for seu talento, que você faça. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. Não fica esperando a vida inteira, vai se movendo. Exato, se movimenta. E também, obviamente, né, entender... Por exemplo, uma coisa que eu sou frontalmente contra. Se o cara divulga tigrinho, qualquer jogo de azar, eu já não consumo. Porque pra mim ele já tá numa categoria de pessoas que propaga o extremo oposto do que eu acredito pra minha vida, sabe? Então, isso é muito importante, né? Tomar cuidado com quem a gente realmente quer seguir, com quem a gente quer ter contato, em quem a gente quer se inspirar, né? E daí, caminhando pro final da nossa conversa, como que a gente consegue distinguir aquilo que é um desejo genuíno de consumo daquilo que é só uma tentativa de pertencimento? Legal. Ligado total à mente isso, né? E aí a gente trabalha com algumas abordagens, com algumas perguntas, do tipo, vamos exemplificar, eu tô numa loja e aí eu vejo uma blusa, né? E aí, às vezes, isso já aconteceu comigo, então eu vou trazer esse exemplo. É uma blusa que nem chamou minha atenção, mas aquela etiqueta vermelha desse tamanho, de tanto por tanto, peraí, o que tá me chamando a atenção? É porque tá muito barato e é imperdível? Aí beleza, eu pego aquele item, tá? Eu experimento aquele item e eu me pergunto, eu tenho 5 ocasiões para usar esse item? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Daqui 1 ano eu ainda vou querer esse item? Tá? Acho que essas 2 perguntas me fazem pensar se eu quero aquela peça ou não. Então, peguei uma regata roxa. E eu simplesmente peguei porque ela tava tipo de R$200 por 50. Eu nem sabia o que era, mas eu falei, meu Deus, R$50? Porque, né, preciso levar isso. E muitas vezes eles estão enganando a gente ali, são preços ilusórios. Aí eu me lembro que eu experimentei e veio ali a psicóloga na cabeça. Aí veio a frase, tipo, quando veio o consumismo, eu coloquei, olhei no espelho, eu não consegui pensar em 5 lugares pra usar, sabe? Tipo, eu não consegui. Aí eu fiquei pensando, tá, sei lá, praia. Mas eu nem vou pra praia. Quando que eu fui pra praia esse ano? Não fui, tá. Como que eu usaria essa? Pô, não vou usar. Acho que é minha mente que quer que eu pegue essa... Mas olha que legal, são anos de trabalho para conseguir ter esse raciocínio, tá? Porque é muito mais fácil eu olhar uma peça, eu olhar ali um preço e um design e comprar. Você está escutando isso de uma pessoa que trabalhou durante anos isso, que se a gente abre o meu guarda-roupa,
tem lá calça amarela, calça azul, calça vermelha, calça verde, eu não tô brincando e é no modo literal, tipo, como eu vou usar aquilo? Aonde eu vou usar? Onde eu tava quando eu fiquei comprando aquelas coisas? Porque eu achava lindo, mas eu não consigo nem usar, era puramente para alimentar alguma frustração daquele momento. Então, quando eu começo a me autoconhecer e cutucar e enfrentar o papel, a caneta e as minhas despesas, eu consigo sair um pouquinho da minha mente, entrar um pouquinho na minha consciência, olhar no espelho e fazer essa pergunta. Se eu não fizer isso, eu vou pegar a blusa, eu vou colocar no caixa, vai chegar em casa, eu vou jogar. Não vai usar. Isso eu acho interessante, até porque quando a gente fala sobre consumo de modo geral, se conhecer é fundamental, né? Total. E aqui eu acho que não é só sobre enfrentar o papel e a caneta, acho que isso é fundamental, mas é sobre entender, tá, mas falando de roupa, vai. Poxa, essa regata roxa combina comigo? Será que eu vou usar? Porque assim, conheço 30 pessoas que usariam, mas eu, Graziella, vou usar? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu uso muito roupa social. Então, assim, roupa social pra mim, ainda mais na minha profissão, é um investimento. Mas eu não vou comprar uma roupa social amarela, porque eu não vou usar. Eu sou da sobriedade. Eu sou das cores sóbrias. Então, entender quem somos, eu acho que também é fundamental, né? Em qualquer coisa. Porque eu já vi uma pessoa, não faz tanto tempo assim, que comprou um patins. Porque tava na promoção, daí vocês perguntam, mas essa pessoa anda de patins? Não, ela nem pode, porque ela tem o joelho ferrado, e daí, se ela usar, é capaz dela se ferrar mais ainda. E, gente, é uma bola de neve, né? Isso tá vendo que é a mente. Quando a gente fala de dinheiro ou qualquer outro assunto, a gente precisa falar da nossa mente, da nossa consciência, porque uma coisa tá ligada à outra. Quanto mais perto da minha consciência eu estiver e menos da minha mente que tem um ego que não tem fim, mas eu vou conseguir me questionar, porque você conseguiu se questionar, será que eu vou usar essa roupa? E eu quero só trazer um parênteses, tá? Em termos de roupa e de promoção, que eu acho importante falar também. Quando eu vejo a regata roxa de 200 por 50, eu me sinto vitorioso de não ter comprado, mas agregando ao que você falou, eu também trabalho com imagem, então não dá pra eu também pensar, entendeu? Aí a gente tem que, não pode ser 8 e nem 80. Então, eu não ligo de pagar X numa camisa, num blazer, que é algo que vai agregar ao meu trabalho, vai agregar a minha profissão, sabe? Tipo, então, se eu chego num cliente, se eu chego para abordar alguém assim como você, a gente precisa estar bem apresentável e eu me sinto bem com isso, imagino que você também, tá? Não faço nada, porque que dó vai gastar para trabalhar. Não, faço feliz. Então, uma regata roxa, uma blusinha rosa que talvez nem combine com você, nem combine comigo, é diferente de você investir, porque gostei da sua palavra, eu super acho que a gente tá investindo na nossa autoimagem. Então, por que eu preciso estar perto da minha consciência? Pra não ficar a mente, não, vai gastar pra trabalhar não, mas se você não pode gastar pra ir pra balada, gente, calma. Porque sem o meu, entendeu? Tipo, é o equilíbrio, é tomando o poder da consciência. Sim, e acho que no final das contas também faz muito sentido em alguns casos até um acompanhamento psicológico, Total. Né? Porque às vezes a pessoa tem crenças tão restritas sobre dinheiro, sobre si, que vira uma coisa muito enraizada, né? Muitas das vezes exatamente esse ponto. Por isso que uma coisa liga a outra e por isso que a minha missão é justamente essa. É transformar a vida de pessoas que precisam, que não têm acesso, mas que a gente está aqui para ensinar que as pessoas podem realizar tudo aquilo que elas sonharem. Basta se organizar e seguir as agendas ocultas aí da vida. Excelente. Bom, no final das contas, falar de dinheiro é necessariamente falar de poder. Poder de escolha, poder de dizer não, poder de construir um futuro com dignidade. A educação financeira que a gente sonha é aquela que cabe em todas as casas, das mais simples às mais cheias, e que ensina que a autonomia não é luxo, é um direito. Leonardo, muito obrigada por trazer um olhar tão humano para um tema que é muitas vezes tratado como um tabu, como muita dureza. E antes de encerrar, conta pra gente onde a gente pode te encontrar, por onde você está nesse mundão aí, em redes sociais. Beleza, eu vou deixar aqui minha rede social então, @leobrandão, são 2 E's e 2 O's, mas aí acho que a Grazi a gente vai linkar, pode deixar. Coloca ali na edição. E como mencionei, planejador financeiro, certificado CFP pela Planejar, atuo como voluntário, tá? Gosto de ensinar, tenho esse propósito, essa missão. Então, quem tiver alguma dúvida, quem precisar de algum auxílio, me acione aí nas redes sociais, a gente direciona os canais que a gente consegue fazer esses atendimentos. E, de novo, estou à disposição, foi um prazer bater esse papo aqui. A minha missão é transformar vidas, é ensinar
que é possível sim falar de dinheiro. E agradeço muito a atenção, o carinho e conte comigo. A gente é que agradece. Bom, e para você que ficou até aqui com a gente até o fim, que o próximo passo não seja só pagar contas, mas também escolher com consciência que vale a pena investir no bolso na vida. Não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, acompanhar o Valente Cat nas suas plataformas de tocador de áudio preferidas e a gente se vê na próxima semana. Um beijo e até mais. Tchau!